Olá, pessoal. Então, agora para o nosso último bloco, a entrevista com o André, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão do tempo da equipe, né? Então, a gestão do tempo do ponto de vista do gestor. Né? Então, André, como é que você faz lá para gerenciar a sua equipe, né? Como é que você controla? E como é que você sabe também que alguém não está conseguindo gerenciar o tempo dele, né? Como você sabe aquele cara que está vendo que ele está assim, se enrolando ali um pouquinho, como é que você faz também para ajudar ele, né? Como é que você trabalha isso? Então a gente vem falando aí de estratégia, alinhamento, né? Tudo vai caminhando no mesmo sentido, né? Não dá para chegar agora e esquecer o que a gente vem construindo aí ao longo da entrevista. Então chegamos aí na parte da gestão da equipe, eu havia comentado, a gente procura fazer alguns encontros, né, com uma determinada periodicidade, dependendo se a pessoa responde diretamente a mim ou não. Né? Então eu tenho lá um planejamento de reuniões. A gente procura também que essas reuniões elas tenham uma agenda, para que a gente entre pauta, na reunião, né? uma pauta. E não simplesmente a gente sente lá para ficar conversando sobre o que acha ou não acha. Isso é muito importante, ter objetivo, né? Exato. Você tem que estar lá por causa de um objetivo. Isso. E, de novo, assim, uma forma, não existe uma pauta mágica. A pauta que eu utilizo hoje, ela é fruto aí de várias experiências. Eu me aproprio aí sem nenhum problema. De repente, vou numa reunião com um cliente, vejo lá que ele está usando uma pauta interessante, eu procuro anotar ou pego na internet. Não estamos falando em roubar nenhum segredo, né? Só o template, né? Só a organização, só o benchmark, né? Você vai ali fazendo. Então, é assim que eu vou fazendo. E aí você, naturalmente, vai pagando as missões ali e se espera um tempo para que aquilo retorne, né? Uma característica bastante interessante no varejo, né, no atendimento de varejo, que é o meu caso hoje, e numa empresa de prestação de serviços, é que você tem um jogador aí do processo que, se ele estiver sendo mal atendido, ele vai reclamar, que é o cliente. Né? Então, assim, a temperatura do cliente, ela é um excelente... ele é um excelente feedback, assim, para você saber se aquela equipe, né, se aquele grupo de subordinado, ele está entregando o que se espera. E o cliente, ele é o cliente externo, aquele que paga a conta, né, que compra o seu serviço, mas ele também pode ser o seu cliente interno, né? Então, de repente, você está numa área que você presta um serviço, né, aquela prestação de serviço interna, vamos dizer assim, né? E aí pode ser um gestor, pode ser um outro nível operacional, e você está ali no grupo da empresa, e se aquele cliente está se sentindo não atendido, né, está insatisfeito de alguma forma, ele tem alguma tolerância, lógico, né? Existe isso, mas se a coisa não está evoluindo, ele naturalmente vai reclamar e vai acessar você, né? Alguns de uma forma mais estruturada, outros de uma forma mais desestruturada, mas ele, assim, vai chegar, né? Se você não tem jeito, assim, você não vai esconder do seu cliente se você não está entregando. E, naturalmente, você, como gestor, tem que receber aquele feedback, fazer os filtros necessários, saber ali, né? Isso também o feedback do cliente. Do cliente, né? E procurar entender o porquê que aquilo não está acontecendo. Às vezes nem é um problema da estrutura, às vezes aquela sua entrega é daquela forma mesmo, por uma série de motivos, mas às vezes é um problema da estrutura. E aí, de novo, aí você vai lá, faz uma outra pesquisa, né? E aí essa pesquisa, ela pode ser feita em cima dos resultados da empresa, em cima dos resultados da unidade de negócio. Ela vai mudar, né? Pode ser feita, você vai visitar lá no campo, né? Então, a gente atende, a gente tem muito, o meu tipo de trabalho hoje, ele tem muito contato, assim, de entrega de material, contato físico mesmo, né? E aí isso acontece no campo, acontece no pátio da empresa.
E aí você vai lá e vê se você está entregando se a sua equipe, no caso, está entregando aquele produto da forma adequada, para você também tirar a sua conclusão antes de tomar alguma ação enérgica, né? Acho que a ação enérgica aí ela é a última coisa. E, claro, você foi lá, recebeu o feedback, tomou conhecimento da coisa, chamou a equipe para conversar, respeitou a hierarquia, fez a reunião, fez o plano de ação, né? Eventualmente você introduz algum conhecimento. Às vezes é necessário que você pare um pouco também e introduza um conhecimento. Isso é algo que eu tenho feito ultimamente, né? Porque não adianta, às vezes, você só ficar cobrando a pessoa. Sim, você tem que ajudar o cara. Exatamente, você fica cobrando, a pessoa não entende. Então aí você, antes de você tomar a ação, digamos, derradeira, né, você tem que, às vezes, ensinar a pessoa. Né? Falar assim, cara, olha só, não está funcionando porque você não está fazendo a sua gestão da rotina. Sim. Isso aconteceu recentemente. A gente tinha um procedimento lá na empresa e determinados profissionais estavam se enrolando em função da própria falta de priorização, da própria dificuldade mesmo do trabalho, que não é fácil, né? E aí o que eu fiz? A gente fez lá. A gente criamos uma planilhinha simples, no Excel mesmo, nada muito complicado. Demos ali algumas orientações, né? E falamos assim, olha, quando você chegar na empresa, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí, todo dia, até 10 horas, você tem que me mandar um e-mail com essa planilha preenchida. É um negócio meio assim, às vezes até um pouco básico e simples, até um pouco impositor. Mas qual é o objetivo? É ele saber que às 10 horas ele tem aquele deadline, né? Tem que entregar aquele produto. E aí ele vai se organizando, e a gente fez durante um tempo, uns 2 meses, 3 meses, até que eu senti que eles já tinham entendido a importância daquilo, e aí acabou também, porque eu também não vou ficar todo dia controlando. Lógico, a planilha dele. Não tem sentido isso. É mais, né, para ganhar musculatura. Ganhar musculatura, e aí o cara voa sozinho. E aí, se ele voa sozinho, ele vai pegando outras coisas. Tem também... eu sou instrutor aqui, né, da FM2S, então a gente acaba interagindo e tem muito material, às vezes, eventualmente, a gente produz um case, uma coisa ou outra nas aulas. E já teve caso também de eu pegar a turma, criar um grupo lá no trabalho e dar tipo um mini treinamento também, assim, entendeu? Com esses casos, com tudo. E aí você fala, olha, gestão da rotina foi um até que a gente fez ano passado. Fizemos umas 6 ou 7 sessões, mostrando, né, falando um pouco do que a gente conversou aqui, com técnicas, explicando, né? Explicando lá, por exemplo, uma coisa bem técnica, né, que a gente tem até no Lean, lá no Six Sigma, que é o PDCA, o PDSA, sim, claro, né, como que se constrói o raciocínio, aprendendo regularmente. Tem também uma outra palavrinha aí, que é o Gemba, né, de você tirar um tempo do seu tempo e ir lá ver no campo, que é para você ver a situação sem filtros, né, sem que alguém te comente, para você saber argumentar. Tem a questão de adquirir o conhecimento, tem a questão de você fazer o que tem que ser feito, né? De uns se organizam melhor no papel, outros já se organizam melhor no telefone, outros se organizam melhor na ferramenta. Então, plano de ação, reuniões com pauta. A estrutura ajudando. Né? Tá alinhado com a estratégia. Né? Você tem que ter também, é importante que a sua equipe sejam pessoas que de alguma forma seja agradável o convívio, não é que todo mundo vai ser amigo de todo mundo, não tem como, né? As pessoas têm suas realidades culturais, econômicas diferentes, não é isso, mas você tem que, pelo menos na sua equipe, ou na sua equipe direta, que você tem mais contato, tem que haver um clima de camaradagem. Sim, claro. Né? Tem que haver um negócio que eu falo... tá todo mundo trabalhando junto. Do espírito de corpo, né? No exército a gente aprende essa expressão, né? Que no meio civil as pessoas não sabem, mas é o espírito de corpo, né? O corpo, ele vale mais do que o individual. E é isso, né? A gente, também traduzindo a minha realidade atual, eu falo lá, quando a gente finaliza um projeto, entrega uma máquina, né? Finaliza uma base... Não tem o trabalho de uma só pessoa, né? É a soma
É o cara que comprou a pecinha, é o outro que providenciou a logística, é o outro que fez o projeto, é o outro que comprou a máquina, né? Porque se chegar lá na hora lá da instalação de gás e faltar uma válvula, às vezes de R$15, uma instalação de 500, 600 mil, não vai funcionar. Porque o gás não vai, se não tem um pedacinho de tubo, não vai passar o gás. E faltou o tubo, porque faltou a solda, porque, quer dizer, aí você... né? Então, isso tudo acho que faz parte aí da boa gestão, tanto das atividades quanto do tempo para você executar as atividades e entregar o que se espera no tempo, né? Eu acho que é isso. Maravilha. Então, só para resumir um pouquinho, né, a estrutura ajuda muito o time, né? Então, ter uma estrutura, um padrão de pauta, uma ferramenta para colocar ali, e deixar aberto para cada um também saber fazer organização. Se vê que alguém não tá indo tão bem quanto a gente gostaria que fosse, sentar, dar uma olhada, ver um problema técnico, um problema de organização e tentar trabalhar nisso daí, né? Então, muito obrigado pela entrevista, André. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado, Moisés. Esperamos, né, também te ver nas próximas vezes, né? Comentar mais um pouquinho da sua experiência. Então, se Deus quiser. Brigadão e até a próxima aí, pessoal. Até logo.